Olá pessoal, hoje é sábado, dia 20 de junho de 2026. E sábado nós falamos de promessas e orações. Como vocês têm acompanhado, esse mês nós estamos dedicando à família. E hoje vamos ter como tema Deus fortalece os laços que parecem fracos. E em Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: Não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Existem momentos em que nós olhamos para alguns relacionamentos e pensamos, já foi melhor. E talvez isso aconteça entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares que se amam, mas que por algum motivo acabaram se afastando. Nem sempre existe uma grande discussão por trás desse enfraquecimento. Às vezes é a correria da vida, às vezes são pequenas mágoas acumuladas e às vezes são anos sem conversas profundas. E aí, aos poucos, aquilo que era forte parece perder a força. Mas hoje eu quero lembrar para todos nós de uma verdade bem preciosa. Aquilo que está enfraquecido para nós não está fora do alcance de Deus. O Senhor, Ele é especialista em fortalecer aquilo que parece frágil. Ele é especialista em restaurar aquilo que parece desgastado e também em renovar aquilo que parecia perdido. Esse versículo que nós lemos, ele foi dirigido a um povo que enfrentava momentos difíceis. Havia ali medo, fraqueza, incerteza, havia preocupação com o futuro. Mas Deus fez uma promessa poderosa: eu fortalecerei e o ajudarei. Observe que Deus não prometeu apenas resolver os problemas. Deus prometeu fortalecer aqueles que estavam cansados. Essa promessa continua válida para nós. Isso porque existem relacionamentos que precisam de fortalecimento. Existem lares que precisam de renovação e existem famílias que precisam experimentar novamente a graça de Deus. E o nosso Senhor, Ele continua sendo capaz de realizar tudo isso. Como eu falei no vídeo anterior, uma planta precisa ser regada, precisa de água. Os relacionamentos precisam de atenção. Ninguém se afasta de uma pessoa querida da noite para o dia. O afastamento normalmente acontece aos poucos. Uma conversa que deixou de existir, talvez, uma visita que foi adiada, uma demonstração de carinho que deixou de acontecer. Por isso Deus nos lembra da importância de nós cuidarmos dos laços que nós recebemos. Relacionamentos fortes são construídos através de pequenos gestos repetidos ao longo do tempo. Deus pode curar feridas que parecem antigas. Talvez existam mágoas dentro da nossa família, da sua família, da minha família, situações que nunca foram completamente resolvidas, momentos que ainda causam tristeza quando são lembrados. E aí, muitas vezes nós pensamos, será que isso nunca vai mudar? Mas Deus já restaurou relacionamentos que pareciam impossíveis. Já aproximou pessoas que estavam distantes. Já trouxe reconciliação onde ninguém mais acreditava. Aquilo que parece impossível para nós continua sendo possível para Deus. Uma coisa importante é que o primeiro passo nem sempre é do outro. Uma das maiores dificuldades nos relacionamentos é esperar que o outro tome a iniciativa. Nós esperamos o pedido de desculpas, nós esperamos a ligação, nós esperamos a mudança. Mas só que muitas vezes Deus começa a transformação através daquele que está disposto a obedecer.
talvez hoje o Senhor esteja convidando você a dar um passo, um gesto de amor, uma palavra gentil, uma atitude de reconciliação. Pequenos passos podem abrir portas para grandes mudanças. Quando nós olhamos apenas para o momento atual, é fácil a gente perder a esperança. Mas Deus vê o quadro completo, por inteiro. Ele vê aquilo que ainda não conseguimos enxergar. O relacionamento que hoje parece enfraquecido, ele ainda está nas mãos do nosso Senhor. A família que hoje enfrenta dificuldades ainda está sob o cuidado do nosso Pai. E enquanto Deus estiver trabalhando, nunca devemos desistir da esperança, porque Ele continua escrevendo histórias de restauração todos os dias. O que nós podemos fazer, então, com essa mensagem para a gente aplicá-la no nosso dia a dia? Eu acho que a gente deve continuar fazendo as nossas orações pelos nossos relacionamentos e por aqueles relacionamentos que precisam ser fortalecidos. A gente precisa continuar pedindo a Deus sabedoria para a gente dar os passos que estão ao nosso alcance. E a gente não deve alimentar aqueles ressentimentos antigos. E principalmente a gente deve manter a nossa esperança viva. Porque nem sempre conseguimos mudar as circunstâncias, mas podemos confiar naquele que tem todo o poder para transformar os corações. Bom, talvez durante essa reflexão Deus tenha colocado algum familiar no seu coração. Talvez um familiar com quem você gostaria de estar mais próximo. Talvez um relacionamento que precisa de restauração. Talvez uma situação que parece até sem solução. Só que a boa notícia é que nada disso está além do alcance do Senhor. Por isso, antes de nós encerrarmos, eu peço que faça comigo essa oração. Vamos entregar todos esses relacionamentos nas mãos daquele que fortalece os laços que parecem fracos. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai amado, obrigado porque o Senhor é um Deus que restaura a esperança. Senhor, hoje nós colocamos diante de Ti nossos relacionamentos, as nossas famílias, as pessoas que nós amamos. O Senhor conhece os laços que estão fortes e também aqueles que estão enfraquecidos. O Senhor conhece as feridas, as distâncias, as dificuldades que nós carregamos no nosso coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça aquilo que precisa ser fortalecido. Traga cura onde existam mágoas, traga aproximação onde existe distância e traga amor onde existe frieza. Senhor, dá-nos também sabedoria para a gente agir com humildade, com paciência e com graça. Eu vou pedir mais, Senhor, ajuda-nos a nunca perder a esperança de que Tu continua trabalhando. Nós confiamos a nossa família, os nossos relacionamentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez hoje a gente ainda não veja todas as respostas que a gente deseja. Talvez algumas situações continuem difíceis, mas a gente precisa lembrar de uma verdade. Deus é capaz de fortalecer aquilo que parece fraco. Ele é capaz de restaurar aquilo que parece desgastado. E é capaz de aproximar aquilo que parecia distante. Por isso, então, que a gente não desista das pessoas que Deus colocou em nossas vidas.
que a gente continue fazendo as nossas orações, que nós continuemos amando, continuemos confiando, porque o nosso Senhor, Ele continua trabalhando. Isso mesmo. Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Amanhã domingo, dia 21, né? E aos domingos a gente fala mais diretamente sobre Jesus. Então, a gente vai refletir sobre um dos maiores exemplos de amor que existem. O amor de Cristo como modelo para o nosso casamento. Vamos juntos, né? Descobrir como Jesus ele nos ensina a amar, ele ensina a servir, a perdoar e a construir ali relacionamentos segundo o coração de Deus. Eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir, e que o nosso Senhor, que Ele continue abençoando as nossas famílias, fortalecendo os nossos relacionamentos e que Ele nos conceda o resto de um sábado de paz na sua presença. Um forte abraço, nos vemos amanhã, fiquem com Deus.